E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre o fracasso da trilogia sequel e sobre como ela foi um desperdício cinematográfico. E eu me lembro ainda hoje o quanto eu esperei por esses filmes. Quando a Lucasfilm foi comprada pela Disney no ano de 2012 e quando eles já anunciaram uma nova trilogia, eu fiquei muito animado com isso, porque era a primeira vez que a gente ia ver um Star Wars sem o George Lucas. E isso na época pra mim significava uma coisa muito boa, porque Star Wars, na mão do George Lucas, só teve de verdade 2 bons filmes e o resto foi só lasqueira, porque o George Lucas, ele era um péssimo diretor. Ele não sabia construir diálogos, muito menos dirigir atores. E a trilogia prequel foi simplesmente uma das piores coisas que já aconteceram pro cinema. Então, quando os sequels foram anunciados pela Disney, eu já achava que ia ser fantástico. Só que quando os filmes começaram a sair e a gente viu o resultado final, tanto com o filme do J.J. Abrams como também com os do Rian Johnson, a gente percebeu que essa trilogia foi um fracasso. E quando anunciaram o episódio 7, eu tava esperando por uma história como a do Legends, onde a gente veria o filho de Luke Skywalker, o herói principal dessa nova trilogia. Mas quando anunciaram que seria uma garota, eu achei interessante também, porque ia ser algo diferente. Mas eu não sabia na época que a Disney ia se abraçar em movimentos políticos como o feminismo e iria, de certa forma, criar um personagem que não precisaria aprender nada e que seria assim uma espécie de Mary Sue, uma personagem perfeita, que não tem erros, que sabe pilotar, que sabe lutar, que sabe fazer tudo, sem nenhum treinamento, e ela é foda apenas porque é mulher. E aí foi o início do meu ódio com essa trilogia. E conforme cada filme, a gente percebe nessa trilogia que os diretores, tanto Rian Johnson quanto J.J. Abrams, eles não tiveram uma ideia principal sobre o que seriam esses filmes. Parece que cada filme que eles dirigiram não conversavam um com o outro. É uma trilogia totalmente separada. E claro que grande culpa disso tudo é do Rian Johnson. O filme do Rian Johnson parece ser algo à parte, tanto do episódio 7 quanto do episódio 9. E tantas as escolhas do Rian Johnson como do JJ para serem diretores de Star Wars, eu achei meio duvidoso na época. O J.J. Abrams eu até entendo, porque ele tinha feito o novo Star Trek e eu achei legal. Agora a escolha do Rian Johnson, eu nunca entendi porque ele foi escolhido para dirigir o episódio 8. Porque até então, Rian Johnson nunca foi um grande diretor. Ele tinha feito alguns filmes e conseguiu fazer um Star Wars. Isso pra mim foi demais. E quando saiu o episódio 8, a gente viu que foi uma aberração e que facilmente só perde pra Ameaça Fantasma, como o filme mais bosta de todos os Star Wars. E é muito louco a gente observar como esses filmes não tiveram a jornada do herói. A jornada do herói foi muito importante na trilogia original, porque a gente vê o amadurecimento do Luke Skywalker conforme os 3 filmes. Só que a Rey, ela já vem pronta, ela já é uma grande guerreira no episódio 7, e no episódio 9, ela não muda praticamente nada. E a própria personagem Rey, ela nem é Skywalker, ela nem tem um sentido nessa história, porque Star Wars é sobre a família Skywalker. E pela primeira vez a gente viu uma personagem que não era dessa família, e isso foi muito ruim pra saga. E é muito estranho você ver uma empresa como a Disney, que tem os melhores roteiristas, os melhores diretores à margem dela e pode também entregar um filme de qualidade, se eles quiserem, e aí eles fazem 3 filmes merdas. A gente chega nessa trilogia e vê o resultado final de cada filme e a gente não percebe por que esses filmes deram errado. Ok, que na mão do George Lucas, a trilogia sequel também seria uma bosta, mas eu ainda acredito que se o Lucas tivesse dirigido esses 3 novos filmes, eles seriam pelo menos uma bosta coerente. Provavelmente a gente teria tido uma história nova, a gente teria visto personagens mais interessantes, com péssimos diálogos e péssimas atuações, e uma tela azul insuportável fazendo um CGI de merda. Mas a gente teria personagens diferentes e quem sabe um novo Jar Jar, porque os 3 personagens principais dessa nova saga da Disney, eles não têm nenhum desenvolvimento, e o que fizeram com o personagem do John Boyega foi uma tremenda sacanagem. Vamos botar o negão pra ficar correndo atrás da Branquela nos 3 filmes gritando o nome dela. O Finn não teve nenhum desenvolvimento. E sem dúvida o maior erro dessa trilogia da Disney foi que não teve o reencontro do trio dos personagens principais da saga original. Simplesmente não existe nenhuma cena com os 3 personagens juntos
em tela. E isso era algo que os fãs queriam ver há mais de 30 anos, e a gente não teve isso. E cadê o Luke Skywalker fodão nessa trilogia? A gente queria ver esse mestre Jedi com poderes absurdos da força, chegando no episódio 7 até o episódio 9, nos mostrando o que ele poderia fazer, e a gente ganhou apenas um velho moribundo o filme inteiro. E é muito absurdo pra mim ver que o personagem foi totalmente descaracterizado, ele se tornou outra coisa no The Last Jedi, ele morre sem dizer pro que veio, ele não treina ninguém, ele não é mais Jedi. Eu realmente não entendo o que aconteceu nessa trilogia. E também não entendo como a Disney aprovou esses filmes. E eu só esperava que fossem filmes muito bons. Mas no final, ela foi tão merda, igual a prequel. A trilogia sequel é uma trilogia sem um grande vilão, sem um grande herói, sem uma grande história. É apenas filmes caça-níqueis que só querem o dinheiro dos fãs. Ela não valeu a pena em nada e é por isso que ela é frustrante.